Há meses que não contavam com o apoio da aviação e as esperanças começavam a faltar. Correndo perigos que melhor do que ninguém conheciam, os militares prosseguem mesmo assim nas suas ações de defesa. O receio é o mesmo e as dificuldades de guerra impostas pelo PAIGC são iguais. Com a chegada a Gadamayel do reforço de tropas paraquedistas, os soldados melhoram as trincheiras, constroem abrigos subterrâneos e, com o auxílio dos fuzileiros, montam um eficaz sistema de segurança e reabastecimento à região. A vida em Gadamayel volta à normalidade, lentamente. Tão lenta como os dias e as noites intermináveis, vividos por um grupo de homens que testemunhou um dos períodos mais dramáticos da história de 10 anos de conflito armado na Guiné. Só a lembrança dos mortos é que ainda se mantém viva na memória dos que ali permaneceram e se consumiram no terror das batalhas. Nas 3 frentes da guerra em África, nada terá sido pior do que Gadamayel. Nem Moeda, em Moçambique, nem Nambuangongo, em Angola, sofridamente cantada por Manuel Alegre, se assemelham a esta trágica odisseia. Só o poema se parece. Eu diria aqui também que em Gadamayel Porto a gente pensa que não volta. Cada carta é um adeus, em cada carta se morre. Cada carta é um silêncio e uma revolta. Em Lisboa, como dantes, isto é, a vida corre. E em Gadamayel a gente pensa que não volta. Era fazer prisioneiros. Ser honesto era fazer prisioneiros. Porque, para dizer a verdade, na madrugada lançaram tantos obuses que nós não tínhamos confiança de facto se os senhores tinham saído ou não. Afinal, os senhores fizeram tantas coisas, lançaram tantos obuses e depois abandonaram o quartel. Foi só para enganar, Sr. Presidente. Ah? Foi só para enganar. Não, mas aquilo foi mesmo. Aquilo foi mesmo uma coisa séria. Os senhores lançaram mesmo obuses, bastante obuses, e que nós estávamos muito cautelosos para evitar que caímos numa emboscada ou qualquer coisa, não é? Às 3 da madrugada do dia 22, o Major Coutinho e Lima ordena o abandono do quartel. E às 5 da manhã, militares e população civil
iniciam a operação de abandono por um trilho junto à pista. O único que os guerrilheiros do PAIGC deixaram desimpedido, talvez por falha da organização, talvez para estimular os soldados à própria fuga. E Guilés ficou deserto. Mas ficaram as viaturas, as armas pesadas, as reservas de mantimentos e os bens pessoais de muitos homens da unidade. E até um mapa militar da região, que mais tarde viria a tornar-se indispensável ao PAIGC, nos seus ataques de armas pesadas contra o aquartelamento de Gadamayel, foi esquecido no abrigo do Major. A Bissau já não chegavam as notícias sobre a situação dos últimos dias. Spínola só teve conhecimento da decisão de Coutinho e Lima quando um aparelho da Força Aérea detectou a imensa coluna que seguia a caminho de Gadamayel. Imediatamente informado, Spínola mandou na mesma hora o coronel paraquedista Rafael Durão para substituir o oficial responsável pelo súbito abandono de Guilés. E a coluna chega a Gadamayel. Por volta de 1h do dia 22 de maio de 1973, depois de retirarmos do quartel de Guilés, chegámos aqui e já estava aqui o novo comandante do COP 5 para assumir o comando. Fui eu, especialmente, bastante mal recebido, como aliás seria compreensível, e depois estive aqui 2 dias e fui mandado regressar a Bissau para ficar na situação de prisão preventiva. O local de Gadamayel situava-se a mais de uma dezena de quilómetros a sul de Guilés e próximo da fronteira da Guiné-Conakry. Dispunha de uma unidade do exército e era habitado por centenas de civis. No período anterior a maio de 73, raramente o PAIGC incomodava a companhia instalada neste aquartelamento. Mas nos dias 1 e 2 de junho, já depois de terem conquistado Guilés, os guerrilheiros de Amílcar Cabral deslocaram as baterias para sul e desencadearam um violento ataque com mísseis, canhões, obuses e morteiros. Ao contrário de Guilés, Gadamayel não tinha depósitos nem abrigos fortificados onde os soldados e a população pudessem proteger-se. Apenas algumas valas construídas deficientemente serviam de trincheira. Na iminência de morrerem, os militares fugiram para as matas ou para Cassine, uma vila mais distante e situada junto ao rio, onde se encontrava um destacamento de fuzileiros. O pânico tinha-se instalado e a população desorganizada, sem meios de defesa, aguardava em suas casas ou na orla da mata a hora da morte. Tinha havido uma situação de pânico generalizada na guarnição de Gadamayel e tinha havido imensos militares que tinham saído do quartel. Felizmente saíram do quartel porque a flagelação estava a ser feita sobre o quartel e aqueles que saíram para fora, exatamente, furtaram-se a essa ação letal e terrível sobre o quartelamento, sobre o qual foram feitas centenas e centenas de lançamentos de diversos armamentos diversos, portanto, morteiro 120, mísseis de 122 milímetros, canhões 130, canhões sem recuo. Foi uma ação fortíssima sobre Gadamayel, no seguimento da que o PAIGC fizeram sobre Guilés e que levaram ao abandono de Guilés. Só no primeiro dia de flagelações morreram mais de 2 dezenas de homens e muitos ficaram feridos. Os caixões depositados na arrecadação da unidade não chegaram para todos os cadáveres. Alguns tiveram que ser transportados para Bissau em bidões de gasolina calafetados e outros ainda esperaram a evacuação por via fluvial, posteriormente executada pelos fuzileiros navais. E até os feridos chegaram a esperar horas intermináveis para serem socorridos. No quartel, apenas ficaram alguns homens, talvez os mais corajosos, ou talvez os mais loucos. Onde tentavam ser evacuados através dos botes, um helicóptero com um cartaz, ameaça, ou voltam para trás, ou batemos o bote. Seguiram, não houve problema de maior, portanto isto serviu apenas como uma medida dissuasora, digamos assim, portanto intimidatória, e vão para Cassine. Em Cassine, o ex-comandante do COP que tinha aqui estado tinha desaparecido, no momento em que nós precisávamos mais dele aqui, desapareceu, mas apareceu lá a ameaçar. Terá dito mais ou menos isto: fuzilam-se 2 ou 3, os outros regressam imediatamente.
A notícia da fuga em massa dos soldados de Gadamayel deixa o comandante-chefe completamente desesperado. Alguns oficiais consideram a atitude dos homens uma cobardia e outros reconhecem nela uma fatalidade. Uns acham que é preciso manter a todo o custo a unidade, outros pensam que o melhor é abandoná-la. Dividido nas opiniões, António de Spínola chama ao gabinete o capitão Monge e dá-lhe ordem para organizar em Cassine o regresso dos militares a Gadamayel. As Forças Armadas já haviam perdido Guilés e por isso já não podiam perder Gadamayel, o único posto avançado no sul do território em condições de impedir o PAIGC de deslocar-se ainda mais para o interior do país. Quando os soldados perceberam de que havia alguma ordem no quartel de Gadamayel, eles começaram a regressar. Então chegavam ao pé de nós numa situação absolutamente deplorável, porque estavam há horas, em alguns casos há um dia e meio, sem comer, sem beber, e vinham completamente cobertos de lama, mas traziam as armas. Porque eles, quando saíram de Gadamayel, levaram as armas com eles e tiveram realmente o cuidado de regressar com elas. Portanto, não se pode dizer que foi propriamente uma debandada, mas uma saída de uma zona muito difícil e numa situação em que ficaram sem comando porque os dois capitães tinham sido feridos. Foi uma situação muito complicada em termos humanos, foi uma situação muito difícil em termos operacionais, de um certo modo demonstrava no terreno aquilo que se estava a passar em termos estratégicos. O inimigo ganhara a iniciativa, nós perdermos a capacidade de movimentação aérea. O inimigo tinha, em termos de armamento, muito melhor que nós, tinha armas muito mais poderosas e, enfim, o que era quase um escândalo, nós é que estávamos a fazer defesas anti-carro porque receávamos que nós fôssemos atacados por viaturas blindadas do inimigo. Isto é alterar completamente o quadro de uma guerra de guerrilhas e que anuncia a muito breve prazo um colapso militar. Gadamayel inicia um novo ciclo de vida. O PAIGC depressa dá conta da situação e conclui que dificilmente conseguirá os mesmos resultados que obteve em Guilés. Dispõe de mais liberdade de movimentos no sul do território, começa a utilizar viaturas blindadas e de transporte para os guerrilheiros, promove paradas militares, mas cedo desiste de organizar mais ataques contra o aquartelamento. Apesar da continuada resistência e sacrifício dos soldados, o moral das tropas portuguesas não é o mais elevado. Já haviam sofrido o desaire de Guilés, já tinham... Gadamayel e Guilés. E ele informou que o abastecimento vinha de Gadamayel, Porto, para Guilés, e a tropa sai daqui com caminhões vazios, aliás, chega ao cruzamento, os tropas do Gadamayel passam para o caminhão do tropa de Guilés e a tropa de Guilés escolta o caminhão com mercadorias para entrar em Guilés. Se isso é verdade, ele é que nos informou isso. É verdade. Portanto, ele informando isso, nós preparamos a célebre emboscada, que o célebre sapador está aí, e não só ele, e vários outros, Brahma Kassamá, está aí, com cerca de 200 metros de emboscada, com uma infantaria de mais de 100 homens ou mais, já não me lembro bem exatamente do número, e deixaram entrar os carros que vinham tanto de Guilés como de Gadamayel, aí eram minas dirigidas, explodiram aquilo para isolar completamente Guilés, e depois no dia seguinte começamos a operação com a artilharia. Surpreendentemente, as tropas do PAIGC lançam o seu primeiro grande ataque com armas pesadas contra o quartel de Guilés em pleno dia. Podem fazê-lo à vontade, tanto mais que sabem que os aviões, mesmo solicitados a intervir pelo comando da unidade, já não se deslocam à região. O ataque dura horas intermináveis. E nos 3 dias e 4 noites seguintes,
são utilizados canhões sem recuo, foguetes, obuses, morteiros, mísseis terra-ar e outro tipo de armas que provocam, no moral das tropas, efeitos devastadores. Não fosse a resistência dos abrigos subterrâneos a esse armamento, Iguilés teria ficado transformado num enorme e aterrador cemitério. Neste local martirizado, ainda hoje se descobrem, entre as ruínas dos velhos abrigos, alguns testemunhos da batalha, e se detectam os efeitos da ação das bombas lançadas mais tarde pelos aviões da Força Aérea, quando o PAIGC já havia abandonado a região. Ao redor, e dentro do próprio perímetro do aquartelamento, há ainda dezenas e dezenas de bombas que não explodiram, e restos de empenagens de granadas que prolificaram, como testemunhas mudas de um ataque no qual participaram centenas de guerrilheiros. Nosso objetivo para expulsar a tropa dentro do Guilherme. Era militar homens. Porque nós temos o rádio de comunicação para observar, de dirigir com o morteiro, com o canhão. Porque o morteiro sabe que o morteiro que é mais pisado para tirar o inimigo do abrigo, não? Sim. É por isso que nós punhamos o morteiro, mais quantidade de morteiros, nós temos quantidade de morteiros de 120 milímetros, que é grande. 82 também está também colhido lá. Também o tropas de infantaria também, para aproximar. Nós sabemos que o igreja tem uma fortificação de abrigos de cimentos e betões. Então nós temos dois tipos de obuses. Um entra a profundidade, um entra a expulso. Nós precisamos mesmo objetivos para tirar o igreja, porque o igreja é o ponto mais importante para nós. Porque você tinha a ideia para fechar a fronteira, para não deixar passar com os guerrilheiros. Não é assim? Sim, sim. É. Mas na altura já nem Balá, nem Ganembel já não tinha tropa. Não tinha tropa? Já não tinha, só quem Guilherme. Exatamente, só tinha quem Guilherme, você vai para Guilherme. Sim. A comida vem de Garameia. Então, agora o avião. Você vem do avião, naquela altura não tinha arma contra o avião. Uhum. Mas nessa altura nós temos arma contra o avião, fazia uma experiência. Que saiu aqui o coronel do paraquedas. Sim, no dia 25 de março. Exato, 25 de março. Então, imediatamente já moraram de combater de dia. Já não é de noite, é de dia para combater. Na noite não vão combater. Vão combater do dia. Esse que é o objetivo do presidente Lima. Depois de horas intermináveis de bombardeamentos sucessivos, o aquartelamento ficou ainda mais vulnerável. Os homens da unidade, sem se poderem movimentar dentro e fora do arame, mantiveram-se durante todo o tempo resguardados nos abrigos. Já não havia quaisquer possibilidades dos soldados saírem do quartel e se reabastecerem de água da fonte, onde a guerrilha havia montado desde o início da operação uma emboscada. A população tinha entrado em pânico e a artilharia já não dispunha de granadas suficientes para utilizar contra as posições mais recuadas do PAIGC. O quartel de Guilherme estava sitiado, estava perdido e os soldados desmoralizados. A alimentação desapareceu, as rações de combate que nós tínhamos, a população apoderou-se delas porque o depósito de géneros foi um dos primeiros depósitos a ser abatido e, portanto, as rações de combate ficaram espalhadas e a população, enfim, para se precaver, reabasteceu-se com as rações que nós lá tínhamos. A população, forçosamente, tinha-se de refugiar e aproveitava também os nossos abrigos. As crianças passaram a fazer lá as suas necessidades fisiológicas e por aqui
se via o ambiente promíscuo em que se vivia. As munições que nós tínhamos também não eram muitas. Era o mínimo para nos podermos defender de um ataque, de um assalto do PAIGC a este acortelamento. Pergunta ao coronel, por que vocês agora abandonaram o quartel da igreja? Olha, eu vou explicar. Nós, como sabe, tínhamos aqui pouca gente, a tropa não era muita. Tinha uma companhia de cavalaria, uma companhia de milícias e um pelotão de artilharia. Total de pessoas, 200 pessoas ali. E tinha a população que era 300. Nós não podíamos ir à água, vocês não deixavam ir, estava ali, não tínhamos água. E a água, como sabe, é fundamental para a vida. Depois, no último ataque, no dia 21 de maio à noite, rebentaram as transmissões. Nós não tínhamos comunicação com ninguém, ficámos ali isolados. Ninguém sabia o que é que estava a passar em Guilés, porque nós não tínhamos maneira de comunicar. Entretanto, eu fui a Bissau, e depois em Bissau disseram-me que não, senhor, que eu pedi uma companhia de tropa especial para reforçar Guilés, disseram que não, senhor, não dou companhia nenhuma, vai para baixo e amanhã vou mandar lá um oficial para passar a comandar e você passa a segundo comandante. De modo que, e sabia eu que não me davam reforços, mesmo que viesse reforços, demorava muito tempo a chegar cá, porque só vinha até Cassini e eu, Gadamael, depois Gadamael para cima já era complicado, se calhar não chegavam cá, pá. De modo que, entre ficar à vossa espera ou ir embora, resolvi ir embora, não é? e penso que foi a altura oportuna, porque se calhar se fosse na noite seguinte, já talvez tivessem continuado a reconhecer e viam que havia ali um caminho e que podíamos passar, não é? Se calhar já não nos deixavam ir para baixo. Sr. Presidente, se nós cá continuássemos, se aguentássemos mais uns dias, vocês acabavam por assaltar o acortelamento, não é? Tudo indicava isso, não é? E a questão que se colocava é esta, não é? O que é que aconteceu? Preparámos minuciosamente a operação de Guilherme, que foi dar o nome depois à Operação Amílcar Cabral. Portanto, foi assim que a coisa começou. Em finais de 1972, são colocados no aquartelamento de Guilés, em regime de rendição normal, uma companhia de cavalaria, um pelotão de artilharia e uma companhia incompleta de milícias locais. Decorridos mais de 20 anos sobre essa data, o antigo comandante operacional da região e um ex-alferes miliciano visitam o local onde esteve situada a unidade. É uma viagem histórica à memória de um dos períodos mais trágicos e conturbados da vida destes homens. Portanto, este não era propriamente um abrigo pessoal. Do pessoal, não é? Portanto, eu estou convencido que este abrigo estava aqui, Seria o paiol? até devia ser, o paiol ficava mais do outro lá lado, abaixo. que era um abrigo, com certeza, onde nós tínhamos algumas granadas de morteiro. Pois. Está ali, olha, um abrigo deve ser ali. Exatamente, aquilo aqui é 81 para aí, não? Sim. Pronto, então nós tínhamos realmente aí o abrigo para as granadas. E ali é o comando. Ali era o posto de comando. O quartel de Guilés situava-se no interior de uma mata densa, cujo acesso se fazia por uma picada estreita e provisória. Resolveram deixar aqui este testemunho da passagem por esta zona de Guilés. Sim, senhor. Isto aqui o que era? Aqui à esquerda o que era? Isto aqui é visível, uma tabanca que nós construímos para à noite jogarmos normalmente jogávamos cartas, víamos uma cervejita. Senhor, e aqui Piratas de Guilés, uma homenagem ao Ferro Lourenço. Em 5 de março de 73. E depois, no dia 18 de maio, começou então o ataque intensivo ao apartamento. intensivo que se prolongou até o dia 22, durante o dia e durante a noite.
e que terminou com o dia 22, quando nós todos fomos, tropa e população, até Gadamayel. Mais do que a proximidade da fronteira da Guiné-Conakry, eram as populações que, segundo as teses de Spínola, mais justificavam a presença das tropas portuguesas. Mas se para o comandante-chefe a presença das tropas era importante para enquadrar e controlar as populações, mais importante ainda se revelava na posição Guilés. Desde logo porque o exército português abandonara, em finais de 1968, Gandembel e Sangonhá, deixando unicamente a Guilés e a Gadamayel o estatuto de tampão ao avanço das tropas de Cabral no corredor sul do território. Às difíceis condições de acesso ao quartel, associava-se entretanto o facto de os soldados apenas se reabastecerem de água de uma fonte situada a 4 km do perímetro da unidade. As colunas para Gadamayel, ou as de regresso a Guilés, começavam a fazer-se com enormes dificuldades. Já sem o apoio da Força Aérea, o exército começava a perder o controle da situação. Do outro lado da fronteira, o PAIGC ia instalando as suas bases de apoio à guerrilha. Tinha montado hospitais de campanha e, com o auxílio de médicos cubanos e enfermeiros guineenses formados na União Soviética e em Cuba, garantia a prestação de cuidados de saúde aos guerrilheiros feridos em combate ou atacados pela doença. Era aqui, neste pedaço de terra do país de Sékou Touré, que os guerrilheiros de Amílcar Cabral se preparavam para a guerrilha. E foi daqui, desta zona generosamente concedida pelo antigo regime de Conakry, à ação da guerrilha do PAIGC, que os homens chefiados pelo comandante Nino começaram a preparar uma linha de ataque contra o quartel de Guilés, para o que contavam com um arsenal bélico mais poderoso e sofisticado que o dos portugueses. E era com essas armas que flagelavam o quartel. A água foi rareando, todos os dias éramos flagelados, quer fosse dia, quer fosse de noite. Os ataques que eles nos faziam eram essencialmente da direção da fronteira, portanto da Guiné-Conakry, ou oriundos daquela zona que ligava a Gadamayel. No entanto, nos últimos dias, os ataques verificavam-se à volta de todo o acortelamento. E isto, claro, limitou o nosso raio de ação, porque nós estávamos limitados. O inimigo não era visível, digamos assim, e nós tínhamos dificuldade em nos movimentar, inclusivamente, dentro do próprio acortelamento. Limitados na ação, por falta de apoio aéreo e de garantia de segurança na eventual evacuação dos feridos, os soldados de Guilés continuavam a resistir aos guerrilheiros do PAIGC. E o PAIGC, que aos poucos fora tomando conta do território, continuava mesmo assim sem capacidade de se opor no terreno à presença do exército português. As deslocações fora do quartel iam se tornando cada vez mais complicadas, sobretudo a caminho da aldeia do Mejo, onde a população e os militares se reabasteciam diariamente de água potável. Mas a vida na unidade começava a ser dolorosamente difícil, porque os perigos eram enormes e os soldados viviam na permanente possibilidade de morrer. À lentidão das noites intermináveis, sucediam as madrugadas povoadas de mistério e medo. Em meados de maio, um grupo de combate acabado de sair do quartel cai numa armadilha montada pelo PAIGC e entra em pânico. Agudiza-se a situação. Foi aqui neste local, no dia 18 de maio de 1963, quando procedíamos a uma picagem de Guilés para Gadamayel, a fim de fazer uma coluna de reabastecimento. O PAIGC nos montou uma emboscada, onde
De cada lado da berma da picada se encontravam 10 fornilhos. Os fornilhos foram acionados, mas praticamente não atingiram ninguém, uma vez que o nosso guia detectou o início da emboscada e foi morto pelas tropas do PAIGC. As tropas de Guilherme são apanhadas de surpresa. Tanto mais que não era habitual o PAIGC atacar nas proximidades do aquartelamento. Era também a primeira vez, desde que a companhia chegara à região, que alguns dos seus homens estavam a viver o suplício da guerra. O que nos facilitou bastante foi miliciar. Más o menos. Donde plantean que llamar el helicóptero. Claro. Oí hasta algo como estaban llamando, mandó a buscar una camilla o hacer una camilla. Después cuando se tiene el plasma, cúralo y el plasma. Y llegué hasta que llegue el helicóptero. Perdí de nuevo conocimiento y el helicóptero lo recuperé. Dia seguinte de manhã, abri a rádio, vi preso o capitão Pedro Rodrigues Fábio. Isso não é possível, isso é brincadeira dos portugueses, estão a gozar connosco. Como é que o capitão Peralta pode ser preso? Ali mandei gente para a patrulha para saber se havia realmente alguma coisa. Foram e ninguém não conseguiu detectar nada. E à noite a gente que ia para a fronteira, no caminho, toparam com o cadáver de Domingos. Reconheceram o cadáver e me informaram no comando que era o Domingos. Disse, então, aquilo que disse o Sr. é verdade. Havia uma fuga de Conakry mesmo, que eles tinham informado ao governo português que eu estava para sair e ali montaram uma emboscada para me capturar. Felizmente, porque eu tive a sorte de mandar uma mensagem amiga para dizer que não, eu estava com os homens soberanos, não podia sair. Isso foi praticamente a sorte que eu tive. Eu também não andava com um número de homens, andava com uma força tremenda, que era talvez uma guerra bem mais séria que ia acontecer aí. A captura do capitão Peralta constituiu uma extraordinária vitória militar e política das Forças Armadas Portuguesas e um duro golpe nas tropas do comandante Nino. Aproveitando-se desta circunstância excepcional, o exército português intensificou a sua ação no sul da Guiné e provocou pesadas baixas às tropas do PAIGC. Mas com o auxílio que posteriormente lhe foi chegando da União Soviética e dos países do norte da Europa, o movimento foi-se reforçando até equilibrar no terreno o sentido da guerra. Só a Força Aérea Portuguesa, apesar dos difíceis problemas de segurança dos pilotos e aviões nas suas deslocações à região de Guilherme, mantinha o PAIGC em permanente estado de ansiedade e de temor. A supremacia das Forças Armadas na luta contra o exército de Cabral residia de facto na atuação da aviação. Era ela que dava o apoio à movimentação das tropas terrestres. Era ela que procedia ao transporte de homens e de material para a maior parte das zonas de combate. Era ela que executava as missões de evacuação dos mortos e dos feridos. E era ela também que mais prejuízo que causava às tropas da guerrilha. Por efeito dos bombardeamentos na linha das fronteiras com a Guiné-Conakry e a República do Senegal, ou nas matas do interior da Guiné, a norte ou a sul do território, os guerrilheiros dificilmente se movimentavam, principalmente durante o dia. No início de 1973, o PAIGC recebe da União Soviética os primeiros mísseis terra-ar SAM-7, que vêm substituir as ineficazes e ultrapassadas armas antiaéreas de que o movimento dispunha desde o início da guerra. Dos pilotos portugueses, não há ninguém que tenha conhecimento prévio da chegada desse material às bases dos guerrilheiros. A partir de fevereiro,
Começam a ser executados pelas brigadas do PAIGC, sem qualquer sucesso, os primeiros disparos. Mas no dia 25 de março de 1963 é abatido, quase à vertical do aquartelamento de Guilés, o primeiro avião, um Fiat G91. Foi numa mata muito parecida com esta em que me encontro agora, que há cerca de 22 anos tive a oportunidade de passar uma noite isolado do resto do mundo. Foi na sequência de um apoio de fogo que nos tinha sido solicitado pelo aquartelamento de Guilés, próximo daqui, na sequência do qual foram disponibilizados meios aéreos da Força Aérea, Fiat G91, para fazer esse apoio. Era um domingo e talvez por isso também havia menos meios disponíveis e foi decidido que os aviões viriam isolados, o que não era habitual. Como a mim a vez de vir no primeiro avião, e foi precisamente quando começava a sobrevoar a zona de onde teria sido feito o fogo de morteiro para o aquartelamento, que eu fui atingido por um míssil SAM-7, que depois nos habituámos a conhecer por míssil Strela. A inclusão desta arma moderna no arsenal das tropas do PAIGC vem retirar definitivamente a supremacia ao exército português e reforçar o poderio bélico dos guerrilheiros. Eu estava dentro do abrigo, depois saí, para entrar no jipe. O João da Silva, que estava comigo, o comandante João da Silva, disse-me assim: cuidado, camarada menino, o avião. Atirei outra vez para o abrigo, passou o avião, segundos depois senti o estrondo no ar. Afinal, o avião tinha sido atingido por um foguete terra-ar, atirado por, agora é major do nosso exército, se não me engano, Cabafati. A ejeção, por ser baixa, foi difícil, visto que não estava praticamente no limite do envelope de segurança da ejeção, o que fez com que a aterragem neste local fosse um bocado difícil. A abertura de paraquedas não foi completa, uma árvore de grande porte, próximo de onde eu caí, deu uma ajuda, visto que veio travar a descida repentina que eu tive ao longo das árvores, o que fez com que, mesmo assim, eu ainda fosse partir uma perna no impacto com o solo. O comandante de grupo na altura, que era o Sr. Tenente Coronel Brito, acionou os meios e nós passámos desde 1h30 da tarde até ao fim da tarde naquela zona, em voos sucessivos, na tentativa de encontrar o avião, os restos do avião, paraquedas, qualquer coisa. E quando passávamos numa zona ali perto do Guilés, perto do corredor do Guilés, o Tenente Coronel Brito de repente diz: está ali um very light. Ou eu não vi o very light, ele viu. O que é que nós ficámos a fazer? Imediatamente o Tenente Coronel Brito me diz: fica aí embaixo para que eu possa subir e marcar na carta quais são as coordenadas exatas. Na manhã seguinte, efetivamente, às 6 da manhã, fizemos uma operação grande e pronto, fomos àquele local e acontece que imediatamente descobrimos os restos do avião, os restos de paraquedas, e lá o encontramos a cerca de 200 metros do avião. Estava um bocado atordoado. Foi uma força de tropas especiais de comandos africanos e soldados paraquedistas, num total de 39 homens, que recuperou no mato o Tenente Miguel Pessoa. Encontrava-se a poucos quilómetros de distância do aquartelamento de Guilés e da fronteira com a Guiné-Conakry, de onde os militares do PAIGC dispararam o temível Strela, o primeiro a mudar o rumo da história da guerra na Guiné. Fiquei tão satisfeito, na altura, de dizer a verdade, disse: então acabou a guerra, vamos ganhar a guerra. Porque a supremacia da força portuguesa era a aviação.
Nós não tínhamos aviões, portanto, não tínhamos outro meio. Aquela arma foi praticamente uma safa para nós na altura em que a moral da nossa tropa estava já muito em baixo. Portanto, foi assim que começou a coisa e, a partir daí, de acordo com o que já tinha sido combinado e como prova disso que havia muita força da parte portuguesa e muita resistência nessa zona, e coincidiu até com a prisão do Coronel Peralta, que foi precisamente nesse corredor de Guilherme, que ia sair para a fronteira, depois caiu numa emboscada e foi preso. A 11 de dezembro de 1969, os altos comandos militares de Bissau recebem a indicação secreta de que Nino Vieira iria passar no corredor de Guilherme dentro de poucos dias. Spínola chama o comandante do batalhão de paraquedistas e ordena-lhe que prepare uma emboscada no trilho do corredor contra o chefe do PAIGC. 4 dias mais tarde, 50 soldados voluntários partem para a operação. Esta missão, que tinha a finalidade, segundo as instruções que eu tinha e das informações que tínhamos, era que o comandante da frente sul da Guiné, na altura o comandante Nino, hoje que é Vossa Excelência o Presidente da República da Guiné, iria passar nesse trilho entre os dias 16, salvo erro, e os dias 20, era a informação que nós tínhamos. Portanto, a minha intenção era atacar o grosso da coluna. Ao princípio da tarde de 16 de dezembro, as tropas da Companhia 122 e 9 voluntários da 121 seguem em 10 helicópteros da Força Aérea para o trilho do corredor de Guilherme. São considerados os melhores e mais experientes do batalhão. Colocados numa zona previamente definida pelos comandantes operacionais, os paraquedistas percorrem a mata a pé durante horas consecutivas. Ao longo do percurso, são acompanhados por um avião da Força Aérea com o qual mantêm contacto permanente de alerta. Quando a noite ia já alta, o capitão aconselha os homens a descansar e a prepararem-se psicologicamente para a difícil aventura que lhes fora destinada. Às primeiras horas da manhã seguinte, partem de novo para o trilho, onde a qualquer momento deverá passar o comandante Nino e o seu grupo especial de guarda-costas. Nós fomos colocados de helicóptero muito longe do local onde a operação se ia desenrolar. Isto pela simples razão que não convinha que ninguém detectasse qualquer ruído das aeronaves. Portanto, foram colocados longe do chamado trilho a que nós denominávamos o corredor de Guilherme. Depois de sermos colocados no terreno, progredimos o mais possível por zona encoberta. Nós não levávamos material que nos pudesse detectar, como sejam latas, rações que fizessem barulho, enfim, daqueles todo material que ao ser utilizado pudesse fazer barulho. Portanto, toda a alimentação que nós levávamos eram pequeninas coisas que estavam espalhadas pelos bolsos e que cada um, quando sentia necessidade, em qualquer situação, podia meter à boca, alimentar-se sem se denunciar. A companhia segue repartida por um grupo de 8 homens à frente, 20 mais atrás e os restantes à retaguarda, até que chegam ao local do trilho escolhido para a emboscada. Mas em vez do comandante Nino, as tropas portuguesas vão encontrar uma surpresa. A emboscada não estava totalmente montada e ouvimos um barulho que parecia que vinha ali muita gente. Eu pensei que era realmente a coluna de onde vinha o comandante Nino. As instruções que havia era deixar passar os primeiros homens e atacarmos o grosso da coluna. Com o potencial de fogo que tínhamos ali, as metralhadoras,
e com o sistema de armadilhas que tínhamos montado. Só que nós estávamos junto à picada e estávamos ainda de pé, os 8 homens. E eles aparecem, de repente, armados, um à frente, armado de pistola, um atrás, armado de espingarda automática. E, de repente, eu vejo o indivíduo da frente fazer o gesto de tirar a pistola. E eu apercebi-me, mas todas estas coisas são em frações de segundos. O primeiro que atirar, enfim, é o primeiro que tira vantagem. Eu que levava o apontador da metralhadora, o homem que na altura eu considerava o mais experiente e o mais apetado, estava ao meu lado direito. Ao meu lado esquerdo estava um dos grandes conhecedores da zona, que era um comandante de pelotão, e o combinado era ninguém falar e um gesto disparar. Quando o indivíduo fez assim, disparou a rajada automática com potencial de fogo, foi enfim, o máximo que pude fazer naquela altura. Um caiu instantaneamente e ficou ali morto logo. Um outro desapareceu, não caiu, desapareceu. Miro acá Domingo y lo veo en el suelo herido, muerto, herido. Me veo en esa situación sin un arma, digo, bueno, me paro atrás del arma y el brazo me queda algo fuera. Entonces, fue rápido toda esa cosa, me cogen por aquí, no me parten aún los huesos. Fue a sedar, yo me sentía la mano fuerte y voy avanzando rápidamente y me coge un rafagazo por ahí, porque sale el cúbito de radio y veo los huesos saliéndose ahí. Y automáticamente después, sí me coge por aquí, donde me lleva casi el codo completo. Ya en esa situación, yo miro a ver dónde están la gente. Oigo los tiros, trato de ubicarlos. Entonces voy hacia otro árbol. Ahí siento un golpe duro por la espalda. Doy una vuelta, me tiro y arranco hacia la selva. Objetivo, que no me capturaran, que não cogieram meu corpo, mas fui a morrer assim. Após alguns minutos de alarmada perturbação, o comandante da companhia dá ordens para a perseguição ao fugitivo. E enquanto a maioria dos homens fica na zona de proteção à retaguarda, os 8 elementos do grupo avançado iniciam a busca pelo interior da mata na tentativa de encontrarem o guerrilheiro, ferido ou morto. A zona é de difícil acesso, mas, pior que isso, dominada pelas forças do PAIGC. O rastro de sangue era de tal maneira grande que ele não podia ter ido hoje. Até que chegámos a uma altura é que o sangue desaparece mesmo. Mas apareciam, de quando em quando, umas folhas que tinham sangue. Chegámos à frente, vimos um homem deitado e o meu primeiro pensamento, bem, está morto. Um homem deitado de costas, mas o enfermeiro estava logo ali comigo e disse, capitão, ele está vivo. E eu disse, Vítor, então salve-me esse homem de qualquer maneira. Toda a gente, uns de um lado, outros do outro, rasga a camisa, rasga calças, tira isto, tira tudo para ver o género de ferimentos que ele tinha. E o enfermeiro vi que lhe aplicou logo ali umas tantas injeções. O indivíduo continuou deitado e a primeira pergunta que eu perguntei foi, quem é que tu és? E ele respondeu, sou Pedro Rodrigues Peralta de Santiago de Cuba. Pero no fue así. En ese viene un momento de cualquier muchacho de la tropa, le decía a él, que me cayó a patada, montó el arma y me dice, te voy a matar, como esta perro te voy a matar. Entonces Joaquín, yo anda a veces, dice, no lo mate. No entendí bien la cosa, es una cosa preciosa, hay que salvar la vida, entendí.
...22 anos passados sobre o fim da guerra em África, ex-combatentes das Forças Armadas Portuguesas e do PAIGC e um capitão cubano que colaborou com as tropas de Amílcar Cabral encontram-se pela primeira vez na região sul da Guiné. Foi neste lugar, geograficamente definido pelas antigas posições militares avançadas de Guilege e Gadamayel, que estes homens protagonizaram alguns dos mais importantes e dramáticos acontecimentos ocorridos entre os finais de 1969 e meados de 73. A pouco mais de uma dezena de quilómetros da linha de fronteira com o país de Sékou Touré, situava-se o aquartelamento de Guilege. Caracterizava-se pelo isolamento durante a maior parte do ano e pelas condições precárias de sobrevivência dos homens que o ocupavam. Mas também se caracterizava pela natureza fortificada dos seus abrigos subterrâneos, cujos vestígios ainda hoje permanecem vivos, como a memória do tempo sob o silêncio inquietante das matas. Por aqui passava o corredor de Guilege, o corredor da morte, como lhe chamavam os soldados portugueses. Era uma faixa de território e vegetação densa que ligava Candiafara, a principal base dos guerrilheiros de Amílcar Cabral na República da Guiné-Conakry, ao interior da antiga Guiné portuguesa. Era um percurso sinistro, onde em 10 anos de conflito armado, muitos militares de ambos os lados perderam a vida ou ficaram feridos em combate. Depois que vocês estão bem, eu vou. Qual é o caminho do baixo que você Beneficiando do apoio logístico das autoridades de Conakry, o PAIGC criara uma importante base de defesa e ataque junto à fronteira do país com a região de Guilege. Era dali que partia toda a organização da guerrilha. Na atmosfera de guerra que se vivia na região, soldados portugueses, como guerrilheiros do PAIGC, tiveram o mesmo fim e idêntico trágico destino. Foi a sul do território, nesta linha de fronteiras imaginárias do corredor de Guilege, que se travaram algumas das mais duras batalhas de toda a história da guerra em África. Mas foi igualmente aqui que o exército português obteve alguns dos seus maiores sucessos militares, que impediram o PAIGC de conquistar mais cedo uma região que acabaria por lhe dar o acesso facilitado ao interior do território. Devido à proximidade da fronteira com a Guiné-Conakry, o PAIGC havia concentrado na região um importante número de efetivos. E se isso lhe trazia vantagens do ponto de vista do domínio no terreno, também lhe trazia enormes inconvenientes. Do lado português, eram as emboscadas e as minas de pessoal e anticarro que mais perturbavam e desmoralizavam o espírito dos soldados. Sobretudo as minas, cujo rebentamento espalhava quase sempre a morte e o terror. Do lado guineense, era a intervenção da Força Aérea e das tropas especiais, de comandos, fuzileiros e paraquedistas, que por ação das suas enormes capacidades destrutivas, maiores danos causavam às tropas de Amílcar Cabral e às populações que lhe serviam de suporte moral e logístico. Particularmente difícil. O terreno estava muito entrecortado por rios e por bolenhas, a mata era por vezes um pouco densa, mas sobretudo e principalmente havia a proximidade de uma fronteira que nos era particularmente hostil. Era a fronteira da Guiné-Conakry, onde o PAIGC tinha de facto muitas bases e com facilidade atravessava a fronteira para flagelar ou criar grandes dificuldades às tropas portuguesas. Muitas vezes senti o peso terrível da responsabilidade
ter uma companhia que dependeria a sua sobrevivência, dependeria das minhas decisões. E tinha que ter um cuidado extraordinário nisso, era sempre um peso terrível, não cometer erros táticos, fazer os patrulhamentos, os deslocamentos, os estacionamentos sempre em grande condição de segurança, procurar sempre que o inimigo na altura, não é? Agora já não é, o inimigo não se apercebesse desses movimentos, tentar cair-lhes de surpresa e nunca ser apanhado. Durante anos, o responsável militar do PAIGC da Frente Sul da Guiné foi o mítico comandante Nino. Era ele quem dirigia a guerrilha e, com a ajuda de cubanos, instrutores chineses e guineenses formados na China, ensinava e praticava a arte da guerra. Essa zona foi bastante difícil. Eu lembro que todas as vezes, todos os dias para cá, aliás, que passava cá os nossos guerrilheiros, havia sempre um vítima. Caía nas minas, ou perdia uma perna, ou então caía numa emboscada e havia sempre um morto. Mas era o único acesso que nós tínhamos, não tínhamos outra saída. Sempre a Mica dizia isso, que era para sempre manter a nossa presença em todos os acartelamentos, para que os portugueses se sintam que não estão à vontade. Isso é que esta foi a nossa atuação de sempre. Perdemos muitos homens nessas matas.